Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosa! A gente tá fazendo a leitura desse livro, a gente tá acabando. De como fazer amigos e influenciar pessoas. E hoje a gente vai falar sobre fale primeiro sobre seus erros. E o que acontece? Percebe que tudo que a gente tem visto aqui é o quê? É a sua transformação. É a minha transformação. E não a transformação do outro. Não esperar que o outro seja diferente, que o outro faça diferente. É o que eu vou fazer com o que me foi apresentado, como eu posso agir para que eu tenha um objetivo e como eu posso guiar o outro, liderar o outro, para que eu extraia o melhor do outro. Esse é o grande desafio. Então, a princípio, as pessoas querem transformar as outras. Às vezes você quer que o outro seja diferente, o seu cônjuge seja diferente, o teu filho seja diferente, o colaborador seja diferente. Mas perceba que, apesar de no começo essa coisa de quem tem que ser diferente é você tomar como responsabilidade, né, a autorresponsabilidade, pode ser um pouco ofensivo para algumas pessoas, para falar assim, nossa, mas eu sou tão legal, eu sou tão isso, e eu continuo tendo esse resultado na minha vida, eu atraio pessoas assim. É simplesmente uma forma que o universo traz para que você consiga se lapidar, para que você consiga se transformar. Porque a partir do momento que você muda os teus olhos e fala, nossa, se só depende de mim, é muito mais simples. Então, de algo ruim, você vai começar a olhar e enxergar que é muito bom, é fácil, porque aí não depende do outro, depende de você. Entende? Bora lá. Fale primeiro sobre os seus próprios erros. Alguns anos atrás, minha sobrinha Josefine Carnegie deixou sua casa em Kansas e veio para Nova York a fim de ser minha secretária. Tinha 19 anos. Sua experiência em negócios era um pouco mais que zero. Hoje, uma das mais perfeitas secretárias do Oeste de Suécia. Mas no começo, ela era suscetível de melhorar. Olha a gentileza, né? Ela era suscetível de melhorar. Não é que ela era ruim, não sabia fazer. Ela era suscetível de melhorar. Um dia, quando ia censurar, ela disse pra mim mesma, espere um minuto, Dale. Espere um pouco. Você é 2 vezes mais velho que Josefine, possui 10 mil vezes mais experiência em negócios. Como você pode, sinceramente, esperar que ela tenha o seu ponto de vista, seu discernimento, sua iniciativa, mesmo medíocres como são? E só mais um minuto, Dale. O que você fazia aos 19 anos? Lembra-se das tolices, dos grandes erros que cometeu? Lembra-se da vez que fez isso e aquilo? E depois de pensar sobre o assunto, sincera e imparcialmente, cheguei à conclusão de que a média obtida por Josefine aos 19 anos era superior à que obtivera. E que, sinto em confessar, nem sequer estava dando a Josefine os parabéns por isso. Uma coisa que eu entendi há vários anos, quando eu comecei a escutar isso, foi: não existe óbvio. E isso pra mim me causou um certo estranhamento. Falei, como, né? É tão óbvio isso, que tem que ser feito isso, que assim dá certo, assim não dá. Não, não existe. O óbvio pra você é o seu olhar, o seu ponto de vista, de acordo com as experiências que você já teve. Mas o outro não tem o mesmo olhar que você. O outro não passou pelas mesmas experiências que você. Então, se colocar no lugar do outro, enxergar as coisas pelo ponto de vista do outro, e o que às vezes pro outro é óbvio, pra você não é. Então, esse olhar de empatia, de compaixão, de autocompaixão, de percepção, ele muda as relações. Só que aí o desafio é você tem que se transformar. E você tá buscando, você tá pagando preço? Desde então, quando queria chamar a atenção de Josefine para um erro, costumava começar assim. Kellan, você não nasceu sabendo. Isso vem com a experiência. E você faz melhor do que eu quando tinha sua idade. Não acha que... Aí ele fala, ele assume os erros pra ele mostra que ela faz melhor do que até ele já fez. Aí ele vai dizer assim, você não acha que seria mais acertado ter feito isso de tal forma? Sim. Não é difícil ouvir uma dissertação sobre suas faltas quando o acusador começa admitindo humildemente que ele também está longe de ser infalível. Por quê? Porque sai da ofensa, sai da agressão, sai de querer daquela coisa de querer diminuir o outro, que é o que acontece a maior parte das vezes.
um ofendido quer ofender o outro. Deu algo errado, está estressado, você quer vomitar no outro quer vomitar no... Então ele saiu desse eu critico e eu me sinto melhor. Não, olha, eu já me coloco pequeno, eu já falo que eu sou falha. Então tá tudo bem você falhar também, mas vamos achar uma solução agora. O tom, o olhar muda. Quando admite os próprios erros, mesmo sem corrigi-los, conseguirá convencer o outro a mudar o comportamento. Aí ele vai dar um exemplo de um casal em que o filho começou a fumar quando tinha 15 anos de idade. Que aos 15 anos ele estava fumando. Aí ele fala assim: naturalmente eu não queria que ele fumasse, mas eu e a mãe dele fumamos a todo momento. Dávamos um péssimo exemplo. Expliquei a David que tinha começado a fumar mais ou menos na idade dele e que o fumo tinha tirado muita coisa, mas que agora parecia-me impossível parar. Procurei lembrá-lo que minhas tosses eram irritantes e que ele mesmo, anos atrás, pedira-me para largar o cigarro. Não o aconselhei a parar imediatamente, nem o ameacei de alguma maneira, nem o adverti dos sérios riscos. Tudo o que eu fiz foi mostrar que eu era escravo do cigarro e o que isso significava. Ele pensou um pouco mais e resolveu que não fumaria até concluir o colegial. À medida que os anos foram passando, David nunca mais pegou um cigarro e não tem intenção de fazer isso. Como resultado daquela nossa conversa, eu decidi parar e com o apoio da minha família consegui. Então um bom líder segue o princípio 3, que é o quê? Fale sobre os seus erros antes de criticar das outras pessoas. Então, quantas vezes você quer que o seu filho pare de fazer algo, e aí você chantageia, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vai tirar o brinquedo, vai tirar o videogame. Então, muda o seu olhar. Eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei as coisas que acontecem com você, mas que tal pensar de uma outra maneira? Que tal se colocar no lugar do outro? Que tal mostrar as suas debilidades, mostrar o que acontece e não criticar, apontar o dedo? Vamos pro 4, que os capítulos estão bem curtinhos aqui. Ninguém gosta de receber ordens. Sempre dava sugestões e não ordens. Então ele fala de um homem. Fala assim: Yang nunca disse, por exemplo, faça isso, faça aquilo, não faça isso ou não faça aquilo. Dizia: você poderia estudar isso, ou você pensa que dará resultado? O que você pensa a respeito disso? Quando você traz as pessoas para a solução, para achar algo, elas se empenham mais e elas vão fazer com mais vontade, porque aquilo foi uma ideia dela, não é algo, tô fazendo porque sou obrigada, não. O outro se importa com a minha opinião, então ele valoriza a minha forma de pensar e ele tá ali. Então, quando vai resolver algo, seja numa empresa, uma relação, algo familiar, o outro ele vai se empenhar mais para fazer, ele vai buscar mais soluções, ele vai te trazer uma solução que ele mesmo não pensou. Então, sempre dava às pessoas uma oportunidade para fazer as coisas por si mesmas. Uma técnica como essa facilita a pessoa corrigir seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho e dá uma sensação de importância. Faz com que a pessoa queira cooperar em vez de revoltar-se. O ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que essa tenha sido dada com o objetivo de corrigir uma situação. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis, e não é só isso, estimulam a criatividade da pessoa que são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Então não é uma ordem, a gente entrou num senso comum, a gente viu o que é mais importante. Existe alguma maneira de conduzirmos o trabalho de modo a atendermos um pedido? Aqui ele dá exemplo de um dono de uma fábrica que achou que ele não ia conseguir pegar um pedido porque não ia ter tempo hábil para fazer. Então ele chegou para os colaboradores e perguntou: existe alguma maneira de conduzirmos o trabalho para conseguirmos atender esse pedido? Alguém tem alguma ideia de como processá-la de um jeito que nos possibilite cumprir o prazo solicitado? Então os funcionários levantaram muitas ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles assumiram a atitude: podemos fazê-lo. Um líder eficiente faz perguntas em vez de dar ordens diretas. Só que aí, mais uma vez, o grande desafio. Porque você acha que é óbvio, você acha que é aquilo que tem que ser feito, a sua experiência como pai, como chefe, como líder de alguma coisa é aquilo. E nem sempre é.
Na verdade, com mais cabeças pensando, a solução vai ser muito mais fácil. Vai ter meios daquilo acontecer que talvez você não estivesse pensando. E as pessoas vão se comprometer mais com aquilo. E vamos para o 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Quão importante, quão vital é isso? E quão poucos de nós já paramos para pensar sobre este assunto? Prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante dos outros, sem nem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Se colocar no lugar do outro é o lugar mais desafiador para estar. Numa sessão de nosso treinamento, 2 membros da classe discutiram os efeitos negativos da crítica e os efeitos positivos de se evitar envergonhar as outras pessoas. Então ele conta o exemplo da Ana, que era uma especialista de mercado de produtos alimentícios. E ela recebeu sua primeira grande tarefa, a pesquisa de mercado de um novo produto. Ela contou à classe que quando viu os resultados da pesquisa, sentiu-se amarrada. Disse, cometi um erro grave no planejamento e toda a pesquisa precisara ser refeita. Para piorar ainda mais, não tive tempo de discuti-la com meu chefe antes da reunião em que eu relataria o projeto. Aí, o que aconteceu? Na reunião, ela achou que ela ia levar o esporro das galáxias, que é, muitas vezes, o que você faz com seu filho, que é o que você faz com seu cônjuge quando você está em algum lugar. Expor o outro. Expor o que o outro fez de errado. E na reunião, o que aconteceu? Quando chamaram para fazer o relatório, tremi de medo. Esforcei-me para me manter firme, mas decidi que não choraria e que ouviria sem me perturbar se que aqueles homens dissessem que mulheres são emocionais demais, que assumiram cargos são importantes. Fiz meu relatório resumidamente e afirmei que, devido a um erro, faria um novo estudo antes da próxima reunião. Sentei-me e esperei a explosão do diretor. Eu ia falar um negócio, mas eu vou terminar de ler, depois eu vou trazer para o seu contexto. Em vez disso, porém, agradeceu-me pelo trabalho realizado e disse ser normal cometer um erro em um novo projeto, que confiava que a nova pesquisa resultaria correta e significativa para a companhia. Garantiu-me ante todos os meus colegas que acreditavam em mim e que sabia que eu tinha dado o melhor de mim, e que a falta de experiência e não a falta de capacidade havia sido a causa do erro. Como você trata o seu filho quando ele faz algo errado? Fala assim, Rafa, ele fez isso? Eu validei. Só que será que a maior parte do tempo, quando uma criança quebra um copo, não consegue fazer algo, não tem um discernimento para alguma coisa, não soube agir adequadamente numa circunstância, como que você trata seu filho, essa criança, seu cônjuge? O mais comum, gente, são casais, um expondo o outro na frente dos outros. É expor o seu filho, porque seu filho é bagunceiro, porque seu filho isso, porque seu filho é chato, porque seu filho reclama. Então, que tal mudar o seu olhar? Que tal em fazer como esse chefe, em vez de expor, fazer com que a criança, o seu cônjuge, se sinta humilhado, diminuído? Você valide para os outros. Diga que confia, que ele pode, que ele deu o seu melhor, que tem certeza que, quebrou aqui um caso de alguém. Não, ele é distraído. Não, ele fez o melhor. Tenho certeza que a próxima vez agora ele vai prestar mais atenção. Você está inspirando o outro a buscar o seu melhor. Então entenda que as pessoas, elas reagem às circunstâncias, a maior parte das pessoas. Você está aqui estudando, se desenvolvendo, para você conseguir dissociar o seu comportamento, o seu sentimento ao que lhe é oferecido. Mas a maior parte do tempo, você também reage às circunstâncias. E esse é o desafio para a sua transformação. Então, que tal contribuir, facilitar a vida dos outros? Você tenha um comportamento que você conduza o teu filho, o teu cônjuge, o teu colaborador ao que você precisa que aconteça. Sem expor. Então esse é o grande desafio. Porque enquanto você está no piloto automático, eu tenho pressa, tem coisa para fazer, e você não para pensar, as coisas continuam saindo da mesma forma, os resultados continuam sendo os mesmos, se não piores. Porque a pessoa se sente diminuída uma vez, uma outra, o grau de tolerância do outro vai se tornando menor. E aí você fala assim, Rafa, por que o outro é tão reativo? Por que meu filho é tão reativo?
Por que que meu colaborador ele é assim pra mim? Meu chefe, ou sei lá o quê? Porque... Por que? Você sabe dizer o porquê? Porque na cabeça do outro ele não é valorizado, ele está sendo exposto. Então a pessoa ela entra com um ar de autodefesa, já ergue umas barreiras. A pessoa é reativa por quê? Porque olha, eu não posso contar com ela, com a minha mãe, eu sei que ela vai me expor, ela me agride e eu preciso já me defender antes. Então por isso que a pessoa é tão reativa. Ai, mas não deixa nem eu esperar te falar, tá lá gritando, tá lá dando piti, tá lá não sei das quantas, ai, saiu me deixa falando sozinho. Porque é uma forma de autopreservação. Então que tal o seu comportamento parar de ser o que ataca, o que mostra defeitos, e aquela coisa, olha, eu te vejo, eu te acolho, eu confio em você, tô aqui pra ajudar, qual é a melhor solução, o que a gente pode fazer pra conseguir resolver isso? Para conseguir que isso que você quer seja, para que isso que tem que ser feito aconteça. Então, Rafa, eu não sou líder, eu não tenho uma equipe abaixo de mim, eu não sou chefe, não, eu trabalho com alguém, eu tenho um chefe que lidera, eu tenho... Temos que aprender a todos ser líderes, todos somos vendedores, todos, em algum momento, você precisa liderar, guiar alguém, seja um amigo que está passando por um problema, seja teu filho, na educação dele, no treinamento do seu filho, seja no seu próprio treinamento, aprender a liderar, porque você, antes de ser líder de alguém, de querer que o seu filho te escute, que vá atrás dos seus ensinamentos, você tem que aprender a ser líder de você mesmo. Lembra que eu falo que nós temos 3 esferas? A física, a mental e a espiritual. Você mesmo está conseguindo liderar o teu corpo, as tuas vontades, o que tem que ser feito? Então se lidera pelo exemplo. E o liderado ele só vai seguir o líder, seja um filho para um pai, para uma mãe, um colaborador, amigos, o que for, se essa pessoa se sentir acolhida, se essa pessoa se sentir valorizada, validada, vista pelo outro. Senão você não vai atrás, o outro não vai atrás. Então quando você se perguntar por que o outro está tão reativo comigo, eu te faço refletir. O que você está fazendo que não está deixando o outro confortável com você? É o seu olhar, são suas palavras, é o seu calar na hora que não deveria, a hora que deveria acolher, é seu criticar na hora que deveria olhar e dar colo, ou falar tá tudo bem. Então, mais uma vez, se você quer um resultado diferente, se você quiser que o outro tenha um comportamento diferente, mude o seu comportamento, transforme o seu comportamento. Para que o estímulo oferecido para o outro seja diferente. Para que a forma que o outro recebe seja diferente. Para que você consiga fazer com que o outro se sinta importante. Porque às vezes o seu comportamento, por mais que a pessoa fale assim, Rafa, mas é meu filho, eu amo. Ah, é meu cônjuge, eu amo. Será que você está fazendo com que o outro sinta isso de verdade? Então ela fala assim, eu saí da reunião com a cabeça erguida e decidida a jamais tornar a desapontá-lo. Por quê? Porque o outro mostrou que confiava nela, que sentia que ela tinha capacidade para fazer aquilo. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la, simplesmente destruímos o ego. Aí o outro nem faz. Ai, mas por que não faz? Porque no fundinho ele acha que vai dar errado, que ele não consegue, que ele não é capaz. Ai, você é bagunceiro, você faz tiro fora do lugar. Você tem incutindo no outro a crença de que ele é aquilo. Então ele nem vai tentar ser organizado porque ele nem sabe fazer aquilo. Então para ele, é inconsciente, é melhor nem fazer para não correr o risco de dar errado, de ser envergonhado. Então eu prefiro não fazer, já levei a fama mesmo. Essa é a lógica inconsciente. Então as palavras têm poder de vida e de morte. Então como você está usando o seu tom? O quanto você está fazendo o outro se sentir acolhido por você? Então um verdadeiro líder sempre seguirá o princípio 5, que é o quê? Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. E que você faz isso como? Quando você não constrange o outro, quando você não expõe o outro. Quando você não diminui o ego do outro. Todos temos ego. Então a gente trabalha para deixar o ego de lado, para que a gente consiga pedir desculpa, pedir perdão,
Não ter a necessidade de ser reativo. Alguém me falou que eu sou falha nisso, que eu fiz errado naquilo, eu me senti ofendida, eu vou ter que diminuir o outro. Então isso é o ego. Porque, será que você não fez errado mesmo? Só que, por que você deu tanta fúria e você precisa cutucar o outro? Porque você se sentiu diminuído. Aí o teu ego dói. E aí você sente que você não é nada, que o outro não tá te valorizando. E aí você tem aquela necessidade de diminuir o outro para que você se sinta melhor. Então, que tal deixar o ego de lado, trabalhar isso? Ver que tá tudo bem você errar, começar mostrando pro outro que você também erra, que você também é falho. E que às vezes o outro tá fazendo muito melhor do que você já fez. Então, olhe para si, esteja em estado de presença para que você consiga perceber sua real intenção, o que a sua ação está sendo para resolver algo, ou está sendo um momento de fúria. Você está se sentindo desrespeitada, desrespeitado. Pessoas magoadas magoam. Não busca, quando você está magoado, você não busca solução. Você busca magoar o outro também porque você se sentiu ofendido, desvalorizado. Então, que tal perceber por que aquilo te incomoda tanto? Curar isso em você. Estar em estado de presença. Para que você consiga dar para o outro, não olho por olho, dente por dente. Eu me senti ofendida, eu vou ofender. Não, o outro também não está bem. Mas eu estou trabalhando o meu desenvolvimento e eu consigo fazer com que o outro se sinta acolhido por mim. Que tal? Então, bora orar. A gente fez 3 partes hoje que estão bem curtinhas. Então, fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes. Respira e solta. Para que você se permita soltar o que está te incomodando e que você permita que chegue até você a solução para isso, a calmaria, a paz, a compreensão, a leveza na tua vida. Rafa, eu sou leve. Será que em todas as circunstâncias? Ou só quando tá tudo bem? Então, seja a paz que você quer ter dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho. Até porque quando você não tá em paz, leve, você não é criativo, você não consegue ter as melhores ideias, porque você está num espírito de angústia. Então, busque a paz, peça a paz, seja a paz. Então, respira fundo, fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes. Eu te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, pela semana que está se iniciando, para a gente estar aqui adquirindo conhecimento, tendo discernimento. Pai, abençoa cada um aqui. Traz paz para o coração de cada um, para a mente, aquieta cada um, para que cada um consiga se auto-observar, entender o que está movendo cada um, o que está deixando cada um irritado, tenso, bravo. Por que cada um às vezes está tão reativo, ou tão apático, tão desanimado? O que acontece com cada um? Quais os julgamentos? Sejam com cada um aqui por si mesmo, ou seja pelas circunstâncias, por alguém. Traz esse discernimento. Cura o que tem que ser curado. Limpa o que tem que ser limpo. Ajuda que cada um aqui perdoe a si, perdoe os outros, cesse os julgamentos. Que cada um tenha o discernimento para agir, falar, pensar da forma adequada. Para que as pessoas à volta de cada um, os familiares, os filho, cônjuge, local de trabalho, se sinta amado, se sinta querido, se sinta valorizado. Que cada um aqui aprenda a liderar a si mesmo, que aprenda a liderar seu trabalho. O que você precisa fazer que você não tem feito? Que é algo importante para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para o seu dinheiro, para a sua saúde e que você tem negligenciado, que você não tem feito, tem deixado para depois. Pai, traz discernimento para cada um, traz ânimo, coragem, vitalidade, felicidade, disposição, para que o que tiver que ser feito, seja feito, com facilidade, com alegria, com glória. Abençoe a semana de cada um, que seja uma semana de grandes realizações, de muita paz, de muita alegria, de muita serenidade, independente do que cada um aqui estiver passando, que a semana seja assim, que os dias sejam assim, que cada um seja assim.
Que todos aqui sejam a paz que desejam, o amor que desejam. Abre um sorriso bem grande, respira fundo. Esfrega as mãozinhas, igual criança, missão dada, missão cumprida. Então, o que tem que ser trabalhado em você, para que apesar do que estiver acontecendo na tua vida, você vibre na paz, na alegria, na felicidade, na serenidade. Para que você consiga ter clareza para fazer o que tem que ser feito. Então, bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. Beijo, beijo. Fica com Deus, lindo dia.